Tudo bem? Seja bem-vindo, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe você nessa manhã de segunda-feira. Evangelho de João, capítulo 5, tá bom? Você que ama a palavra de Deus, quero te pedir, presta atenção nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então nós estamos começando hoje nesse texto. João capítulo 5 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque em hebraico chamado Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando o ar. E o primeiro que entrava no barco, no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro e entra antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: ora, olha que já estás curado, não peques, para que não te suceda coisa pior. Então eu acredito que hoje e amanhã nós iremos conversar sobre esse texto de Jesus aqui no Evangelho de João, no capítulo 5. Eu quero pedir para você que está aqui, que você compartilhe essa live. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, querido. Nós iremos aprender lições importantes para a nossa vida e para o nosso crescimento. Eu quero ler com você cada versículo desse texto. Ele começou dizendo que, versículo 2, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque em hebraico que é chamado de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. A primeira lição do texto é: imagina, você que já andou de ônibus ou que anda de ônibus, é ruim, né? A gente pegar um ônibus muito lotado, você vai ali, ou de metrô, né? Aqui em Brasília a gente tem ônibus e tem metrô, e às vezes está tudo lotado, tudo cheio, você tem que ir ali se apertando um no outro, é muito ruim. Então é uma multidão para entrar no ônibus, é uma multidão para entrar no metrô. Só que esse texto, agora você imagina uma multidão de pessoas enfermas, uma multidão de coxos, de cegos e de paralíticos. Sabe? Se você quer saber o que é uma multidão de pessoas doentes, você vai aqui em Brasília, nós tem um hospital chamado Hospital de Base, é um dos maiores aqui da capital. Então você pode ir lá na parte de baixo, que se você ficar em meia hora, você vai ter uma experiência do que é uma multidão de pessoas doentes, uma multidão de pessoas enfermas. Agora a Bíblia destaca um homem que nós não sabemos ali bem o seu nome ainda, até aqui no texto, mas vai dizer que era um homem enfermo. Agora havia uma crendice que de certo tempo, de tempos em tempos, uma vez um anjo descia e movia aquela água, e a primeira pessoa que entrasse na água era curada de qualquer enfermidade que tivesse. Então eu quero dizer a você o seguinte, que em primeiro lugar, que Deus não nos chamou para sermos multidões. Deus não te chamou para viver no meio da multidão. É tanto que Deus criou pessoas distintas. Não existe 2 pessoas iguais. Existem bastante parecidas, mas iguais não tem. Existe apenas o seu DNA único. Então Deus te criou com exclusividade. Então eu queria que você se atentasse a isso. Como tem sido a sua vida? Será que você não tem andado conforme a multidão? Conforme todos estão andando? Conforme todos estão vivendo?
Deus não nos chamou para sermos mais um, mas Deus nos chamou para nos destacarmos no meio da multidão. Nós só iremos cumprir o nosso propósito e o chamado de Deus para a nossa vida a partir do momento que você decidir não ser mais um. Não seja mais um enfermo. Não seja contado, olha, existe mais uma pessoa no meio. Existe mais um doente, tem mais um aleijado, tem mais um coxo, tem mais um paralítico, tem mais um cego. Não entre para a estatística de pessoas desempregadas. Não entre para a estatística de mais um relacionamento que não deu certo. Não entre para a estatística de mais um casamento que se acabou. Muitas vezes nós vivemos dessa forma. Somos apenas mais um casamento que se acaba. Somos apenas mais um relacionamento que não deu certo. Apenas mais um homem que fracassou. Apenas mais uma mulher que fracassou. Eu quero te dizer que Deus não te chamou para ser fracassado. Eu quero te dizer que Deus não te chamou para ser mais um, querido, no meio da multidão que nós estamos vendo. Uma turma de pessoas que estão abandonando a sua fé. E a gente começa a achar comum. Deus te chamou para ser único, insubstituível. Deus te chamou para viver acima da média. Deus te chamou para ir além. Deus te chamou, querido, para fazer a diferença no meio da multidão. Aí sim. Ei, há uma marca que distingue você das outras pessoas. Há algo na sua vida que faz com que você seja diferente. Há algo na sua vida que faz com que você seja única. A minha pergunta é, você vai se acomodar sendo mais um na multidão? Sendo mais um esperando algo extraordinário acontecer? Ou você vai ser mais um que vai se levantar para fazer o extraordinário? Ou você vai ser mais um que Deus vai usar para levantar pessoas do meio da multidão? Ei, está na hora de nós vivermos o nosso verdadeiro potencial. Está na hora de nós vivermos o nosso verdadeiro eu. Está na hora de nós vivermos o nosso verdadeiro chamado. O nosso verdadeiro poder está dentro de nós, esperando ser despertado. Amém ou não? Você acredita nisso que eu estou falando? E a Bíblia destaca que havia um enfermo ali. Olha só, querido. Estava ali um homem enfermo, 38 anos, imagina, é uma vida, uma pessoa viver na mesmice, 38 anos, ele está ali há 38 anos esperando um milagre acontecer, esperando a sorte bater na sua porta. Eu quero dizer que a sorte não bate muitas vezes na nossa porta. Há quanto tempo você está nessa situação esperando que alguém faça alguma coisa por você? Jesus não era nem nascido, Jesus ele morreu com 33 anos, o homem já está com 38 anos esperando. Jesus não era nem nascido e ele já estava ali levando a sua vida na mesmice. Imagina, querido, ele perdeu uma vida esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. Ei, entenda isso. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Ninguém nos deve nada. Muitas vezes o nosso problema é achar que o mundo nos deve alguma coisa. Muitas vezes o nosso problema é achar que Deus está nos devendo algo. As pessoas não nos devem nada. Entendeu? Entenda isso. Porque para que você saia dessa vida, ou do momento que está vivendo dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, é necessário você entender isso, que ninguém te deve nada, que ninguém nos deve nada. Nós precisamos levantar e lutar pela nossa vida. Agora, querido, olha só. Quer dizer, então, que durante 38 anos, ele não conseguiu chegar em primeiro lugar. Porque o texto dizia assim, versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado. Aquele homem, ele não tinha a chance de chegar em primeiro lugar nunca. Já havia 38 anos que alguém chegava na frente dele. Toda vez que a água se agitava, quando ele ia se mover, já tinha outro que pulava e entrava na frente dele. Ou seja, quando ele ia, sabe, talvez você vai levando assim, olha, você vai fazer entrevista de emprego e sempre alguém entra no seu lugar. Ei, mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã de segunda-feira. Vai chegar a sua vez. Ei, a sua vez está chegando, querido. A sua senha vai ser chamada. Ei, aleluia. Talvez diante das pessoas você não tem chance, mas Deus já olhou para você. Entenda isso. Jesus naquele dia passou naquele tanque só para mudar a vida daquele homem. E hoje Jesus está aqui nessa live só para mudar a sua história, só para mudar a sua vida. Você não vai ser mais um no meio da multidão.
Porque humanamente você fala assim, olha, não tenho chance. Humanamente você diz, as pessoas sempre chegam na minha frente. Mas Jesus já te viu. A tua perseverança pode chamar a atenção do seu Deus. O que chama a atenção na vida deste homem é que ele era uma pessoa perseverante, ele era alguém teimoso, ele teimava em ficar ali, mesmo quando ele olhava e não tinha mais chance, mesmo quando ele olhava e falava assim, olha, sempre vai entrar alguém diante de mim. Mas ele não desistia, e o segredo da vitória é não desistir. O segredo da vitória é você perseverar. Sabe, você já ouviu falar, você conhece a história de Thomas Edison? Thomas Edison foi o homem que inventou a lâmpada, uma das invenções dele, e ele tem mais de 300 invenções patenteadas. Para ele inventar a lâmpada, ele tentou 9.999 vezes e não conseguiu. Olha só, 9.999 tentativas para achar uma fórmula correta. E quando ele acha na última tentativa dele, com 10 mil tentativas, ele encontrou a fórmula certa para fazer a lâmpada funcionar. No dia do lançamento da sua invenção, uma repórter vem falar com ele e ela diz assim, como você se sente tendo falhado 9.999 vezes? E ele disse, eu não falhei, mas eu encontrei 9.999 fórmulas que não funcionam. Eu fiz 9.999 descobertas que não deram certas. E procurou para a mulher, e você, o que fez? Ei, o segredo está na perseverança, meu amado. Porque você quer desistir da sua família, porque você quer desistir da sua fé, ou até você que está aqui, que já desistiu da fé, porque você não perseverou. Muitas vezes e ele disse mais, que as pessoas falham sem saber o quão perto estavam de conseguir o que buscavam. Então eu quero dizer algo a você, o segredo para você ter uma vida frutífera em Deus, para você obter resultado, é você permanecer acreditando, é você permanecer crendo. Fé é quando você acredita, mesmo quando tudo aparentemente está ao contrário. Você sabe o que é fé, querido? Eu vou te dizer o que é fé. Sabe, eu vou dizer para você o que é fé. Fé é acreditar no invisível. Fé é acreditar naquilo que você ainda não está vendo como se já fosse. A Bíblia diz que pela fé nós trazemos à existência aquilo que não existe. Fé é você agradecer a Deus antes de acontecer. Para nós vivermos os impossíveis de Deus, nós só precisamos de fé. Ter uma vida na fé, esse homem, ele não tinha possibilidades, mas ele tinha fé, e a fé torna tudo possível. Lucas 1,35, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você precisa perseverar, você precisa acreditar. 38 anos enfermo, 38 anos vivendo debaixo de uma luta, 38 anos vivendo debaixo de uma enfermidade, mas um dia ele disse, olha, uma hora eu creio que o milagre irá acontecer na minha vida. E eu imagino que cada vez que ele via alguém sendo curado, cada vez que o enfermo se levantava, ele falava, está chegando a minha vez. Cada vez que alguém se levantava, cada vez que alguém enxergava, aquilo enchia o seu coração. Porque Jesus disse assim, olha, o apóstolo Paulo, aliás, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você que estava me acompanhando na semana que passou, eu falei 3 dias sobre Ana, e ela esperou 25 anos para viver o seu milagre. Quando Deus fez a promessa para Abraão, ele esperou 20 anos para Isaac nascer. Sabe, há quanto tempo você está esperando? Há quanto tempo você está esperando e já está pensando em desistir? Eu quero dizer, não desista. A tua perseverança te levará à vitória. A tua perseverança fará você receber de Deus aquilo que você tem buscado. Jesus disse assim, olha, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Persevera, continue acreditando. Agora, querido, presta atenção aqui no texto de João capítulo 5, o texto diz assim, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitado a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse.
o primeiro, não era para o segundo lugar. Então, olha, muitas vezes nós não conseguimos realizar algo na nossa vida, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos romper, porque nós somos despreparados, nós não preparamos. E é por isso que alguém sempre toma nosso lugar. Lembra que até para o milagre, você precisa chegar em primeiro lugar. Você precisa fazer o que ninguém está fazendo. Ei, Albert Einstein, ele disse que a maior definição de insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar novos resultados. Se você quer novos resultados, é necessário que você faça coisas novas. Amém? Você precisa tornar-se o melhor. Torne-se o melhor profissional dentro da sua área. Torne-se o melhor marido, a melhor esposa, o melhor patrão, o melhor motorista de aplicativo. Torne-se o melhor porteiro aí no seu prédio, se você trabalha com isso. Você que é motorista de ônibus, torne-se o melhor. Você que é recepcionista, torne-se a melhor. Você que é advogado, torne-se o melhor. Você que é professor, torne-se o melhor. Torne-se o melhor naquilo que você faz, ou seja, maximize as suas habilidades. Maximize o seu potencial. Procure se desenvolver a cada dia. Procure estar crescendo a cada dia. Você que estuda para concurso, não lute para ficar no segundo lugar, porque aquilo que você quer, tem muita gente que quer. Aquilo que nós buscamos, muitas pessoas estão querendo também. Agora, o segredo está em melhorar as nossas qualidades. O segredo está em melhorar as nossas habilidades. O segredo está em melhorar o nosso potencial. Lembra que nesse texto está dizendo assim, olha, mas o primeiro que entrava, o compromisso é com quem chega primeiro, querido. Deus olha para o seu esforço. Deus olha para a sua preparação. Lembra da parábola dos talentos? A Bíblia diz que cada um recebeu de acordo com seus talentos. Você só vai ter aquilo que você, sabe, está preparado para receber. Cada um vai, entenda isso, grava isso no seu coração. Cada um de nós iremos receber de Deus aquilo que estamos preparados para receber. Só iremos receber do Senhor aquilo que estamos capacitados para receber. Se você quer mais, prepare-se para receber mais. Se você quer ir além, comece a melhorar. Faça novos cursos, novos treinamentos. Sabe, se você quer ter uma vida em Deus extraordinária, leia mais a palavra do que os outros. Se santifique mais do que você tem feito. Ore mais do que você tem feito. O segredo está naquilo que nós fazemos para Deus, ou dentro da nossa profissão. Você que quer crescer na sua profissão, faça mais, se dedique mais do que os outros. Sabe, leia mais, busque mais, estude mais. Porque o texto diz assim, olha, pois o primeiro que entrava na água sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, mas ele não conseguia chegar em primeiro lugar, e ele declara isso. Jesus olha para ele e pergunta, querem ser curados? Querem ser curados? E ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro e entra antes de mim. Sabe? O segredo está na sua preparação, na sua disponibilidade em agir rápido. Aquele homem, ele estava ali no lugar do milagre. Ele estava no lugar da oportunidade. E por que ele não conseguia? Ele disse, Senhor, porque quando eu vou, entra alguém na minha frente. Toda vez que a água se move, quando eu corro para entrar, chega alguém primeiro do que eu. Sabe? Olha, querido, talvez você eu conheço muitas histórias de alguém que é mais preparado, que tem mais qualificações, mas é lerdo. Ele não consegue agir, ele não tem agilidade. É servo de Deus, ora, mas está desempregado. Por quê? Porque muitas vezes não depende de Deus, muitas vezes depende de você. O que nós temos que ter na mente é o seguinte, existe a responsabilidade de Deus e existe a responsabilidade do homem. A verdade é que Deus quer nos abençoar. Essa é uma grande verdade. Deus quer nos abençoar, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua sorte. Agora, você está preparado para receber aquilo que Deus tem para te entregar? Você está preparado para receber o melhor de Deus? Pare de espiritualizar
aquilo que não é espiritual. O que era esse? Aqui nesse texto aqui mostra duas coisas. Havia o que era espiritual. Era quando o anjo descia e tocava na água. Isso era espiritual. Essa era a responsabilidade do anjo descer e curar. Mas o anjo ia curar quem estivesse lá dentro do tanque. Ele não ia curar aquele que estivesse mais precisando, que estivesse com a enfermidade maior do que a dos outros, não. Mas era o primeiro que entrasse. Ei, se qualifique para ser o primeiro, querido. Pare de espiritualizar aquilo que não é espiritual. Muitas vezes nós queremos espiritualizar aquilo que nem Deus espiritualiza. Olha, Jesus falou assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o que é de Deus é espiritual, o que é de César é terreno. Trabalhe nas duas esferas, tenha entendimento, tenha sabedoria, busque sabedoria de Deus para você entender o que é espiritual. Busque discernimento para você entender o que é terreno. O que é terreno é nós que temos que resolver. O que é espiritual é Deus que resolve. Nós precisamos sim estar conectados com Deus para saber e ter discernimento. É por isso que muitas pessoas oram e falam assim: Deus não quis. Deus quer. A minha pergunta é: você quer viver acima da média? Você quer ser extraordinária? Deus vai abrir uma porta para mim. É verdade. Então levanta a bunda do traseiro e vai procurar emprego. Vai entregar o seu currículo, vai bater na porta. Isso é você que tem que fazer. Isso é nós que temos que fazer. Eu quero que Deus me use. E você está orando o tempo todo, mas não abre a boca. Você que quer ser usado por Deus, abra a sua boca. Deus vai usar você a partir do momento que você abrir a sua boca. A partir do momento que você ir, Ele vai te usar. Deus quer me usar para curar enfermos. Então vai lá nos hospitais e começa a orar pelos enfermos. Vê uma pessoa enferma, começa a orar sobre ela e de repente Deus vai começar a usar as tuas mãos, usar a tua voz. Agora, o que esse homem tinha? Ele tinha um espírito de vítima. Olha o que ele diz no versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém. Ele estava dizendo, sabe o que, querido? Olha, isso é transferência de culpa. Isso é transferência de responsabilidade. Você já fez transferência de culpa? Você já fez transferência de responsabilidade? Transferência de responsabilidade é quando nós pegamos aquilo que é da nossa competência e jogamos na vida de outro. A Bíblia diz o quê? Que o milagre era para o primeiro que entrasse. Jesus pergunta algo para ele, ele começa a dar desculpa, dizendo: olha, Senhor, eu estou assim há 38 anos, porque eu não tenho ninguém, porque ninguém se compadece de mim, porque ninguém me ajuda. Olha o que ele está dizendo. O espírito de vítima que entrou na vida daquele homem. Você tem esse espírito de vítima? Muitas vezes você fala assim: olha, eu estou assim frio na minha fé, porque a minha igreja é assim. Eu estou assim frio na minha fé, meu casamento está ruim porque a culpa é do meu esposo. O meu casamento está ruim porque a culpa é da minha esposa. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Se ele tinha consciência, querido, se ele tinha consciência que estava ruim, se ele tinha consciência que ele não podia entrar no tanque porque ele era uma pessoa enferma, o que ele deveria fazer? Ele deveria ficar bem na beira do tanque. Quando a água se movesse, ele dava um jeito de pular. Ele precisava de estratégia. Amém? Olha, eu já vou finalizar essa live de hoje. A nossa live ela acontece de segunda a sexta às 6 horas da manhã. Então eu convido você para chegar cedo amanhã, que nós vamos continuar lendo esse texto. Nós vamos continuar lendo essa história. Amém, querido? Você que está aqui, que entrou hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te peço que você compartilhe essa live, convide mais pessoas. Aqui na minha bio do TikTok tem um link para você entrar em um grupo do WhatsApp que eu criei, mas é só se você quer aprender sobre a Bíblia, porque hoje eu vou começar um curso bíblico gratuito às 8 da noite. Entra no grupo para você receber mais informações. Vai ser ao vivo e online, mas não vai ser aqui no TikTok. Então você que quer aprender mais sobre Deus, o nome do curso é Curso Bíblico Os Evangelhos. Nós vamos estudar Mateus, Marcos, Lucas e João, uma forma resumida, hoje, ao vivo, às 8 da noite, tá bom? Então você que quer se aprofundar na graça e no conhecimento, vem comigo, porque eu tenho certeza que no final desses 4 dias de treinamento,
a sua vida não será mais a mesma. Não há ninguém que tenha se colocado diante da palavra de Deus e a sua vida não tenha sido mudada. O que nos muda é a palavra, o que nos transforma é a palavra, o que nos lava é a palavra. Jesus disse a Pedro, aliás, aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o que vai te livrar, o que vai te libertar é a palavra de Deus. Aquele aleijado, ele precisou, você vai ver isso amanhã, apenas de uma palavra de Jesus e teve a sua vida transformada. Tá bom? Então eu espero por você às 8 da noite. Você que quer se aprofundar na graça e no conhecimento, na minha bio no TikTok tem um link para o grupo do WhatsApp. Entra lá e espere as informações, tá bom? E a nossa live amanhã às 6 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique em paz. Você que quer rever essa palavra vai estar no meu canal do YouTube daqui a pouco. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.